Os anos 1970 no Brasil não foram feitos apenas de samba, futebol e novelas coloridas, nos corredores escuros das emissoras de televisão e nos estúdios abafados da Boca do Lixo. A fama tinha um preço e ele era muito alto. Enquanto o público via sorrisos perfeitos e glamour nas capas de revistas, nos bastidores reinava a lei do silêncio e da troca de favores. Muitas musas que você admira tiveram que deixar a dignidade na porta dos diretores para conseguir aquele papel estelar. Hoje, nós vamos abrir a caixa de segredos proibidos e revelar as histórias de 10 atrizes que, segundo os rumores da época, precisaram ceder a desejos ocultos para alcançar o topo. Inscreva-se no canal agora e deixe seu comentário se você acha que o talento deveria valer mais que tudo. Prepare-se, a verdade vai te chocar. Vera Fischer. Tudo começou quando a beleza loira e estonteante de Blumenau conquistou a coroa de Miss Brasil no ano de 1969. Mas Vera não queria ser apenas um rosto bonito que acenava para a multidão. Ela tinha uma fome voraz pela arte e pelo cinema. No entanto, a indústria cinematográfica brasileira do início da década de 1970 era um terreno pantanoso, dominado pela pornocanchada e por produtores que viam as mulheres apenas como carne para o abate. Para transitar de Miss para atriz respeitada, Vera teve que navegar por águas muito perigosas, onde a linha entre o teste de elenco e o teste de intimidade era praticamente inexistente. Nos bastidores da Boca do Lixo, em São Paulo, comentava-se à boca pequena que a entrada de Vera no cinema sério exigiu dela uma flexibilidade moral que poucos imaginavam. Ela se envolveu intensamente com diretores e figuras poderosas do meio, como o ator e diretor Perry Salles, com quem viveu uma relação turbulenta e simbiótica. Embora o talento de Vera fosse inegável e bruto, as más línguas da época garantiam que seus primeiros grandes papéis, que exigiam nudez e ousadia, foram facilitados por sua disposição em agradar aos homens que detinham as chaves dos estúdios. A sociedade conservadora a julgava, mas os produtores sabiam que ela era a galinha dos ovos de ouro desde que ela aceitasse as regras do jogo. A pressão era avassaladora. Em diversas entrevistas décadas mais tarde, a própria atriz deixou transparecer que o ambiente era predatório e que, para uma mulher sobreviver ali sem ser devorada, precisava usar sua sedução como arma de defesa e ataque. O preço para se tornar a deusa do cinema nacional envolveu noites mal dormidas, festas privadas com a elite do entretenimento e uma exposição de sua intimidade que ia muito além das telas. Vera conseguiu o estrelato, tornou-se um ícone absoluto, mas carregou por anos a sombra de que, naquele ambiente machista e cruel dos anos 70, o passaporte para a glória muitas vezes era carimbado entre 4 paredes, longe dos holofotes. Lady Francisco, a história desta atriz, é uma das poucas que rompeu a barreira do silêncio e confirmou o que todos suspeitavam, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Lady Francisco, conhecida por seu talento cômico e sua presença marcante em novelas de sucesso nas décadas de 1970 e 80, não teve um caminho coberto de pétalas de rosas. Quando ela desembarcou no Rio de Janeiro, vinda de Minas Gerais, trazia na mala apenas o sonho de ser uma estrela e a beleza que a tornaria um ícone. No entanto, a realidade dos estúdios de televisão e cinema daquela época era brutal e controlada por homens que viam as aspirantes à atriz como meros objetos de prazer pessoal. Para entrar naquele mundo fechado, o talento muitas vezes ficava em segundo plano, diante de exigências muito mais íntimas e constrangedoras. Anos mais tarde, em uma atitude de coragem impressionante, Lady Francisco chocou o país ao admitir publicamente
que passou pelo famigerado teste do sofá. Ela revelou que, no início de sua jornada, um importante diretor condicionou sua participação em uma grande produção a um encontro privado. Segundo o relato da própria atriz, a situação não foi um romance ou uma conquista, mas uma transação fria e dolorosa. Ou ela cedia aos avanços daquele homem poderoso, ou as portas da emissora estariam trancadas para sempre. Naquela época, a década de 1970, não existiam redes sociais ou movimentos de proteção às mulheres. A palavra do diretor era a lei, e quem ousasse desafiá-la era sumariamente descartada e esquecida pelo público. A confissão de Lady lançou uma luz sombria sobre como as carreiras eram construídas. Ela contou que, após aquele episódio, sentiu-se suja, mas que aquela era a única moeda de troca aceita na boca do lixo e nos corredores das grandes TVs. O mais triste dessa história é perceber que sua experiência não foi um caso isolado, mas sim a regra velada de um sistema podre. Lady Francisco conseguiu provar seu valor artístico e se tornou muito amada pelo Brasil, mas carregou por décadas a memória daquela violência silenciosa. Sua história serve como um lembrete cruel de que, por trás dos sorrisos das personagens que amávamos assistir nas novelas das 8, existiam mulheres reais que precisaram sacrificar pedaços de sua própria alma para terem a chance de mostrar seu trabalho. Nicole Puzzi. Se existiu um rosto que definiu o cinema brasileiro na década de 1970, esse rosto pertencia a Nicole Puzzi. Ela foi coroada como a musa absoluta da Boca do Lixo, o famoso reduto cinematográfico no centro de São Paulo, onde eram produzidas as pornochanchadas. Mas, por trás do título de símbolo sexual e das capas de revistas que vendiam milhões, Nicole viveu na pele a realidade crua de um sistema que mastigava jovens sonhadoras. Naquela época, a indústria do cinema nacional era uma terra sem lei, financiada muitas vezes de maneiras duvidosas e comandada por homens que acreditavam ser donos das mulheres que contratavam. Para uma atriz se manter no topo das bilheterias, o talento dramático era apenas um detalhe. O que contava mesmo era a disposição para participar do jogo de sedução imposto pelos chefões. Nicole Puzzi foi uma das poucas que teve a ousadia de, anos mais tarde, escrever um livro e expor as entranhas podres daquele universo. Ela relatou que o famoso teste do sofá não era um mito urbano ou uma exceção, mas sim a regra padrão de operação. Nos escritórios abafados do centro da cidade, diretores e produtores recebiam as candidatas não com roteiros nas mãos, mas com propostas indecentes. A atriz revelou que muitas colegas, algumas delas muito talentosas, cederam a pressões psicológicas terríveis e a encontros íntimos forçados apenas para garantir uma ponta em um filme de baixo orçamento. A própria Nicole teve que desenvolver uma casca grossa para navegar nesse mar de tubarões, onde um não poderia significar o fim de uma carreira antes mesmo de ela começar. A trajetória de Nicole é marcada pela dualidade entre o sucesso estrondoso e o trauma dos bastidores. Ela contou que era comum ver meninas chorando nos banheiros dos estúdios, arrependidas do preço que pagaram para ver seus nomes nos créditos. O ambiente era tão tóxico que a fronteira entre a atuação profissional e a exploração pessoal desaparecia completamente. Embora ela tenha se tornado uma estrela gigantesca e uma sobrevivente nata, as histórias que ela trouxe a público confirmam que o glamour das telas dos anos 1970 escondia um esquema sórdido de troca de favores. Hoje, Nicole é respeitada por sua franqueza, mas sua história serve como um documento histórico de uma época em que o corpo da atriz era visto como propriedade pública dos produtores. Martha Anderson
Para muitos espectadores que lotavam os cinemas de rua na década de 1970, Martha Anderson era a própria encarnação do desejo. Loira, exuberante e com um olhar que misturava inocência e malícia, ela se tornou uma das maiores estrelas da pornochanchada, o gênero que sustentava a indústria nacional naquela época. No entanto, a ascensão meteórica de Martha escondia uma escada para a fama construída sobre degraus muito frágeis e dolorosos. O ambiente da Boca do Lixo, o polo cinematográfico de São Paulo, era um clube estritamente masculino, onde as mulheres eram vistas como mercadorias perecíveis. Relatos de bastidores da época indicam que a disputa por um papel de protagonista não se resolvia apenas com talento ou fotogenia, mas sim com a disposição da atriz em se tornar a companhia noturna dos financiadores dos filmes. A carreira de Martha foi marcada por uma superexposição que custou caro à sua saúde mental. Nos corredores das produtoras, era um segredo aberto que, para garantir a continuidade dos contratos e o pagamento dos cachês, muitas atrizes precisavam aceitar convites que iam muito além de jantares de negócios. O sistema funcionava como uma engrenagem de exploração. Os diretores prometiam o estrelato e capas de revistas, mas cobravam esse investimento em encontros privados, em hotéis e apartamentos de luxo. Martha, que veio de uma origem humilde e sonhava em mudar a vida de sua família, viu-se presa em uma teia, onde dizer não significava ser substituída imediatamente pela próxima garota, que chegasse de ônibus do interior querendo ser famosa. A troca de favores era a moeda corrente, e quem não pagasse o pedágio ficava pelo caminho. O peso dessa vida dupla, onde ela era uma deusa nas telas e uma vítima nos bastidores, cobrou um preço devastador. Com o passar dos anos e o declínio do gênero no final da década de 1970, Martha foi sendo deixada de lado pela mesma indústria que a explorou até a última gota. Sem a proteção dos poderosos, que antes exigiam sua companhia, ela enfrentou o esquecimento e graves problemas pessoais. Sua história é frequentemente citada como um dos exemplos mais tristes de como o cinema daquela era podia triturar a dignidade humana. Martha Anderson faleceu anos depois, longe dos holofotes, levando para o túmulo os detalhes sórdidos de negociações que transformavam o corpo da mulher no único currículo aceitável para os donos do poder, Aldine Mueller. Quem olhava para os olhos claros e o rosto angelical de Aldine Mueller nas telas do cinema nacional não imaginava a selva de pedras que ela precisava enfrentar quando as câmeras desligavam. Considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, na década de 1970, Aldine foi uma das grandes estrelas da época de ouro da pornochanchada. No entanto, a indústria cinematográfica daquele período não era um lugar para amadores ou para os fracos de coração. Nos bastidores da Boca do Lixo, a beleza de uma jovem atriz era vista pelos produtores e investidores como um convite aberto para a exploração. Para conseguir os papéis principais que a transformariam em uma lenda, Aldine teve que caminhar sobre uma linha muito tênue, onde a chantagem emocional e as propostas indecorosas eram o bom dia habitual dos diretores. O sistema funcionava de maneira cruel e eficiente. As verbas para os filmes muitas vezes vinham de fontes duvidosas, e homens que não tinham nenhuma ligação com a arte, mas que adoravam a companhia das belas atrizes. Rumores persistentes da época davam conta de que a ascensão meteórica de certas estrelas, incluindo as musas daquele calibre, passava obrigatoriamente pela aprovação desses financiadores em jantares privados e festas fechadas. Não bastava ter talento ou carisma. Era necessário ser simpática com quem assinava os cheques. Aldine, como muitas de sua geração,
Viu-se inserida em um contexto onde a recusa a um convite íntimo poderia significar o boicote total de seu nome em futuras produções. O teste do sofá não era apenas uma lenda urbana, mas um rito de passagem sombrio imposto pela hierarquia machista do cinema. A luta para manter a dignidade enquanto se construía uma carreira sólida era exaustiva. Embora Aldini tenha conseguido transitar com sucesso para a televisão anos mais tarde, participando de programas humorísticos e novelas, ela carregou por muito tempo o estigma daquela era. A sociedade hipócrita consumia os filmes e desejava as atrizes, mas as julgava moralmente por aceitarem as regras do jogo. O que poucos admitiam é que aquelas mulheres eram, na verdade, reféns de um mercado de trabalho predatório para se tornar a rainha das bilheterias nos anos 1970. O preço cobrado ia muito além do suor no set de filmagem. Ele envolvia engolir sapos e muitas vezes ceder a caprichos de homens poderosos para garantir que o telefone continuasse tocando no dia seguinte. Mathilde Mastrange. Quando se fala em musas que definiram a estética e o desejo de uma geração inteira, o nome de Mathilde Mastrange surge quase que instantaneamente. Com uma beleza morena, agressiva e hipnótica, ela se tornou um dos maiores símbolos sexuais do Brasil na segunda metade da década de 1970. No entanto, a trajetória dessa ícone da boca do lixo não foi construída apenas com sorrisos e aplausos. Por trás das câmeras, a indústria cinematográfica paulista operava como uma máquina implacável de moer gente, onde a beleza feminina era a mercadoria mais valiosa e, ao mesmo tempo, a mais desrespeitada. Para uma jovem que sonhava em ver seu rosto estampado nos cartazes de cinema da Avenida Ipiranga, o preço a ser pago muitas vezes envolvia a perda total da privacidade e da autonomia sobre o próprio corpo. O ambiente das produções daquela época era dominado por uma mentalidade arcaica e predatória. Produtores e investidores, muitos deles homens de negócios, sem qualquer escrúpulo artístico, viam as atrizes não como profissionais da arte, mas como conquistas pessoais a serem exibidas. Nos bastidores, circulavam histórias tensas de que os papéis principais, aqueles que garantiam fama e dinheiro, eram negociados em reuniões noturnas que pouco tinham a ver com leitura de roteiro. Mathilde, estando no epicentro desse furacão, teve que navegar por um mar revolto, onde a proposta indecente era a norma e o respeito era uma exceção rara. Para se manter no topo de um mercado tão competitivo e volátil, onde novas garotas chegavam todos os dias dispostas a tudo, era preciso ter um jogo de cintura que beirava o insuportável. A pressão psicológica exercida sobre atrizes do calibre de Mathilde era avassaladora. O sistema era desenhado para fazer com que elas sentissem que deviam favores aos donos do poder. Se uma atriz recusasse um convite para esticar a noite com um diretor influente ou um patrocinador do filme, ela corria o risco real de ver suas cenas cortadas ou de ser queimada no mercado para sempre. Essa dinâmica de troca de favores sexuais por oportunidades de trabalho criou uma atmosfera sufocante, onde o teste do sofá era o filtro final para o estrelato. Embora Mathilde tenha conseguido construir uma carreira sólida e se tornado uma lenda viva do cinema nacional, é impossível ignorar que ela floresceu em um terreno tóxico, onde a exploração da mulher era a base de todo o modelo de negócios. Hoje, Mathilde é lembrada com carinho e nostalgia pelos fãs do cinema popular brasileiro, mas sua história também serve como um alerta sobre os abusos daquela era. Ela sobreviveu a uma indústria que tentou transformá-la em objeto, mas as cicatrizes invisíveis desse período de objetificação extrema permanecem na história do nosso cinema. A fama que ela conquistou nos anos 1970
foi real, mas os bastidores sombrios que ela e suas colegas tiveram que frequentar revelam que o glamour das telas escondia um submundo, onde a dignidade feminina era negociada como moeda de troca barata em escritórios enfumaçados e quartos de hotel. Helena Ramos, no panteão das grandes estrelas que dominaram o imaginário masculino durante a década de 1970, Helena Ramos ocupava um lugar de destaque absoluto. Com seus cabelos escuros e traços marcantes, ela era a resposta morena à hegemonia das loiras, tornando-se uma das atrizes mais requisitadas e trabalhadoras da boca do lixo. No entanto, a quantidade impressionante de filmes em que atuou não era apenas fruto de seu talento dramático ou de sua beleza estonteante. Helena estava inserida no coração de uma indústria que funcionava à base de exploração e trocas de favores, extremamente questionáveis. A realidade dos bastidores do cinema popular paulista era nua e crua. Para conseguir financiamento para as obras, os produtores muitas vezes vendiam a companhia das atrizes para empresários e comerciantes que injetavam dinheiro nos filmes apenas pelo prazer de estar perto das musas. Em entrevistas concedidas décadas depois, quando o distanciamento histórico permitiu que a verdade viesse à tona, a própria Helena confirmou o clima de bordel disfarçado que imperava nos estúdios. Ela relatou que era comum que homens ricos, que nada entendiam de cinema, aparecessem nos sets de filmagem e nos escritórios de produção com a arrogância de quem havia comprado o direito de tocar nas estrelas. Para uma atriz garantir seu papel de protagonista e não ser relegada ao esquecimento, era preciso ter um estômago de aço para lidar com assédios constantes e propostas que misturavam cachê profissional com encontros íntimos. O famoso teste do sofá não era uma exceção para as novatas, mas sim uma prática institucionalizada que perseguia até mesmo as atrizes, que já tinham um nome no mercado. A pressão psicológica era imensa. Helena Ramos viveu o auge desse período, onde a mulher era vista como um objeto descartável assim que a juventude começava a desvanecer. Os diretores e agentes da época usavam a promessa da fama eterna como uma isca para atrair jovens sonhadoras para situações de extrema vulnerabilidade. Muitas vezes, a decisão de quem ficaria com o papel principal não era tomada com base na leitura do roteiro, mas sim em quem estava disposta a ser mais agradável com os investidores durante os jantares e festas privadas que aconteciam após as filmagens. Helena teve que desenvolver uma força interior gigantesca para transitar nesse meio sem se perder completamente. Mas as marcas dessa convivência forçada com o lado mais podre do ser humano ficaram gravadas em sua trajetória, ao contrário das novelas da Globo, onde havia um verniz de glamour e proteção corporativa. No cinema independente da boca do lixo, a lei era a do mais forte, e o corpo da atriz era o principal capital de giro. Helena Ramos se tornou uma lenda, atuando em dezenas de produções, mas sua história é um testemunho vivo de que o preço do sucesso nos anos 1970 foi pago com muitas lágrimas engolidas a seco. Ela representa a resistência de uma geração de mulheres que, mesmo inseridas em um sistema machista e predatório que exigia tudo delas, conseguiram deixar sua marca na cultura pop brasileira, embora o custo pessoal tenha sido incalculável. Patrícia Scalvi. A trajetória de Patrícia Scalvi é, sem dúvida, um dos relatos mais viscerais e dolorosos sobre o que realmente significava ser uma musa do cinema brasileiro no final da década de 1970. Enquanto o público se deliciava com sua imagem provocante nas telas, nos bastidores, Patrícia vivia uma realidade que misturava o brilho da fama com a escuridão do abuso sistemático. Ela entrou para o mundo do entretenimento muito jovem
deslumbrada com a possibilidade de ser uma estrela, mas logo descobriu que a Boca do Lixo, o polo cinematográfico de São Paulo, funcionava sob um código de conduta brutal. Para as jovens atrizes que almejavam papéis de destaque e não apenas figuração, o talento dramático era frequentemente irrelevante, se não viesse acompanhado de uma total submissão aos desejos dos diretores e produtores. Patrícia foi uma das poucas que, anos mais tarde, teve a coragem de quebrar o pacto de silêncio e expor as entranhas daquele universo. Em depoimentos chocantes, ela revelou que o ambiente era extremamente tóxico, regado a substâncias ilícitas e a uma pressão sexual constante. Para conseguir os contratos que pagavam as contas e garantiam a visibilidade, ela e muitas outras colegas precisavam ceder a investidas que feriam a alma. A troca de favores não era sutil, era uma exigência explícita. Homens poderosos, que detinham o controle das verbas e da distribuição dos filmes, viam as atrizes como parte do pacote de entretenimento pessoal e recusar um convite para um encontro íntimo era assinar a sentença de morte profissional. Patrícia descreveu situações em que a dignidade era deixada na porta do estúdio em troca da promessa de sucesso. O impacto dessa vida dupla foi devastador para a atriz. A necessidade de se manter no topo em um ambiente tão degradante a empurrou para caminhos autodestrutivos, incluindo o abuso de álcool e drogas usados como válvulas de escape para suportar a vergonha e o trauma dos testes do sofá intermináveis. A indústria que a transformou em símbolo sexual foi a mesma que sugou sua juventude e a descartou quando ela já não servia aos propósitos dos chefões. A história de Patrícia Scalvi não é apenas sobre cinema. É um retrato cru de uma época em que o corpo da mulher era a única moeda forte em um mercado dominado pelo machismo e pela exploração desenfreada. Hoje sua sobrevivência é celebrada, mas suas memórias servem como cicatrizes expostas de um tempo em que o glamour custava a própria integridade. Zilda Maio. Impossível narrar a história do cinema popular brasileiro da década de 1970 sem reverenciar a figura imponente de Zilda Maio. Ela não foi apenas uma atriz, foi uma instituição, acumulando prêmios e o título informal de rainha das bilheterias em um período onde o cinema nacional arrastava multidões. No entanto, a coroa que Zilda carregava era pesada e muitas vezes espinhosa. A indústria da Boca do Lixo, onde ela reinou absoluta, operava sob uma lógica perversa que misturava a arte com exploração carnal. Para alcançar o status de diva máxima e garantir que seu rosto estivesse em todos os cartazes, Zilda precisou transitar por um terreno minado onde a competência artística era constantemente posta à prova, diante das intenções maliciosas dos homens que detinham o dinheiro. Os bastidores daquelas produções eram um reflexo cruel de uma sociedade machista ao extremo. Relatos da época dão conta de que o financiamento de muitos filmes dependia diretamente da simpatia das atrizes principais para com os patrocinadores. Não era raro que empresários de fora do meio artístico investissem pesadas somas em dinheiro nas produtoras com a única condição de ter acesso facilitado às estrelas do elenco. Zilda, sendo uma das mulheres mais desejadas do país, estava no centro desse furacão. Para manter sua posição de destaque e não ser sabotada por diretores vingativos, a atriz teve que lidar com um assédio institucionalizado, onde convites para jantares íntimos e viagens de fim de semana eram apresentados como extensões obrigatórias do contrato de trabalho. A realidade nua e crua é que o talento de Zilda muitas vezes ficava refém de sua beleza. O sistema de teste do sofá era uma engrenagem que moía sonhos e cuspiria fora qualquer mulher que tentasse impor limites rígidos. Embora Zilda
tenha conseguido navegar por essas águas turvas com uma dignidade impressionante, conquistando o respeito do público e da crítica. Os rumores sobre o que era necessário fazer para fechar os grandes contratos nunca deixaram de circular. A pressão para estar sempre disponível, sempre sorrindo e sempre disposta a agradar aos donos do cinema era uma carga psicológica imensa. Sua trajetória é um exemplo de sobrevivência e adaptação em um meio hostil. Enquanto os espectadores viam apenas o glamour e a sensualidade nas telas, nos corredores escuros das produtoras, a negociação era fria. O corpo da atriz era o passaporte para o sucesso. Zilda Maio venceu, tornou-se uma lenda, mas sua história nos lembra que, na década de 1970, o preço para ser uma rainha no Brasil envolvia sacrifícios pessoais que nenhuma câmera jamais registrou, mas que deixaram marcas profundas em todas que viveram aquela era de ouro e de sombras. Darlene Glória, para encerrar nossa lista com chave de ouro e muita polêmica, precisamos falar daquela que foi considerada a mulher mais desejada do Brasil no início da década de 1970. Darlene Glória não era apenas uma atriz, ela era um fenômeno da natureza, a musa absoluta do cineasta Arnaldo Jabor, no clássico Toda Nudez Será Castigada. Mas o título desse filme parecia uma premonição sombria do que acontecia em sua vida pessoal. A ascensão de Darlene ao topo do estrelato foi meteórica, mas os degraus que ela precisou subir estavam encharcados pela lama dos bastidores, da boca do lixo e das grandes produtoras cariocas. Naquela época, a indústria do entretenimento era um ambiente onde a fronteira entre a atriz e a mulher-objeto não existia. Para conseguir os papéis que a transformaram em um ícone nacional, Darlene teve que mergulhar fundo em um sistema onde a moeda de troca era, invariavelmente, a intimidade. Os relatos sobre a vida da atriz naquele período pintam um quadro assustador de solidão e exploração. Comentava-se nos corredores que, para se manter como a rainha da boca, a convivência forçada com produtores e financiadores era uma obrigação contratual não escrita. O assédio era tão naturalizado que recusar uma investida significava ser taxada de difícil e perder oportunidades de ouro. Darlene viveu o auge desse estilo de vida, frequentando as festas mais exclusivas e sendo cobiçada por todos os homens poderosos do país. Mas o preço cobrado por essa exposição foi a sua própria paz de espírito. A pressão para estar sempre disponível e a necessidade de ceder aos caprichos de quem mandava no cinema a empurraram para um abismo de excessos, onde o álcool e substâncias ilícitas serviam como anestesia para suportar a realidade de ser tratada como um pedaço de carne valioso. A história de Darlene Glória é talvez a mais dramática de todas, porque ela foi a única que, no auge da fama e da beleza, decidiu que o preço daquela vida era alto demais. Em um movimento que chocou o Brasil, ela abandonou a carreira, o dinheiro e os holofotes para buscar refúgio na religião, alegando que o mundo das celebridades era habitado por demônios reais. Sua renúncia foi um grito de socorro e uma confirmação velada de tudo o que acontecia longe das câmeras, os testes do sofá, as propostas indecorosas e a falta de humanidade. Darlene sobreviveu para contar a história, mas sua trajetória serve como o lembrete final de que, nos anos de ouro do cinema brasileiro, o glamour que encantava multidões era construído sobre o sofrimento silencioso de mulheres que precisaram vender a alma e o corpo para verem seus nomes brilharem no letreiro do cinema.